Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo porque nossa aula, nossa live no YouTube na segunda-feira não ficou muito boa, ela travou em vários momentos por causa da internet. Então eu estou gravando uma aula com o mesmo conteúdo da segunda-feira, só que uma aula gravada, e daí a gente não vai ter nenhum problema de travamento ou enfim de ficar congelando a imagem como aconteceu na segunda-feira, tá bem? É o mesmo conteúdo da segunda, só que melhor gravado agora, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Na segunda-feira eu estava falando para vocês sobre Revolução Industrial e eu comentei que as nossas próximas aulas sobre Revolução Industrial, sobre Revolução nos Estados Unidos ou Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e Independência dos países na América Latina, todas essas aulas, na verdade, são temas que são influenciados pelo Iluminismo, que foi nossa aula da semana passada, tá bem? Ou seja, é bom que vocês tenham entendido lá quais são os principais pensadores iluministas, quais são as propostas deles, porque a gente precisa ter em mente esses conceitos aí para entender o que está acontecendo tanto na Revolução Industrial quanto na Revolução Francesa, lá nos Estados Unidos e aqui na América Latina durante os processos de independência. Tá certo? Então vamos lá começar a aula. Eu passei os slides para vocês no grupo, eu vou postar de novo essa aula e daí eu coloco de novo os slides lá para download e junto com o link da aula, tá? Então se vocês quiserem acompanhar pelos slides, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos lá. É, Antes de começar a falar da Revolução Industrial, eu tenho que contar algumas coisas para vocês. Tá? Existem várias fases da Revolução Industrial que acontecem ao longo da história. Tá? Tem a primeira Revolução Industrial, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje, a segunda Revolução Industrial, a terceira, e assim vai, sei lá que número que ela está agora, mas enfim, toda hora alguém acha que tem uma nova Revolução Industrial acontecendo. A gente vai falar da primeira Revolução Industrial. E a primeira Revolução Industrial é algo geograficamente localizado. Ela acontece especificamente na Inglaterra e não em outro lugar. Tá? Então, a primeira grande questão que a gente precisa entender quando está falando de primeira Revolução Industrial é porque ela acontece na Inglaterra e não em Belfort Roxo ou Duque de Caxias. Tá? É, então, primeiro ponto dessa aula é entender esses antecedentes e por que a Inglaterra conseguia ter todas as condições necessárias para mecanizar a produção, que é o que significa uma revolução industrial, lá por volta de 1770, 1780, beleza? É o seguinte, primeira coisa para entender o por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não em outro lugar é entender que lá tinha mão de obra barata disponível. Por que isso? Desde o século XVII, crianças, lá no reinado da Elizabeth, a primeira Elizabeth, não a Elizabeth que está agora, eu sei que a Elizabeth que está agora está velhinha, fez 94 anos esses dias atrás, mas não era ela que estava lá no século XVII como rainha, era outra, tá? Embora pareça. O, Desde os reinados lá da Elizabeth, dos sucessores dela ao longo do século XVII, é, a gente tem uma série de leis na Inglaterra que a gente chama de leis de secamentos. Tá? O que significa isso? Para entender o que são as leis de secamentos, vocês precisam lembrar de algumas coisas que eu falei sobre feudalismo lá na primeira e na segunda aula do ano. Eu comentei com vocês naquela época, lá na primeira aula do ano, ou na segunda, quando a aula ainda era presencial, que dentro de um feudo existiam vários terrenos e eles eram aproveitados por pessoas diferentes. Tinha parte do terreno que era cedida para o servo, e o servo, portanto, poderia plantar o que ele quisesse, e ele deveria dar lá parte da produção dele para o dono do feudo, no caso o senhor feudal. Tinha parte que o senhor feudal resguardava para ele, que geralmente era a melhor parte do terreno. E lá ele obrigava os servos a trabalhar alguns dias nessa terra, e tudo que fosse produzido lá era do senhor feudal. E tinha as áreas coletivas, comunitárias dentro de um feudo. O que são essas áreas? Bosques em que é possível extrair, por exemplo, madeira para fazer lenha, ou cogumelo, ou caça, que era uma coisa que a galera fazia também. Então essas áreas comunais, elas serviam de fonte de renda, por assim dizer, também para os servos, porque todo mundo explorava essas áreas comunais. Com a lei dos cercamentos,
começa a acontecer um processo de privatização dessas áreas comunais. Elas passam a não ter mais acesso aos servos, o que dificulta bastante a vida dos servos lá na Inglaterra, porque eles perdem parte dos recursos que eles tinham acesso. Eles poderiam, por exemplo, extrair lá, como eu falei, madeira, e agora não podem mais. E daí, portanto, eles vão ter que ou comprar essa madeira ou trocar pelos produtos que eles produzem no próprio terreno. Isso dificulta muito a vida dos servos na Inglaterra a partir do século XVII. E desde então, como a vida deles ficou um pouco mais difícil, eles começam a tentar melhoria nas condições de vida em outros lugares. Eles começam a migrar, por exemplo, para alguns centros urbanos próximos ali da região onde eles até então viviam no campo. Então, a primeira consequência das leis de cercamentos, que inclusive aí no segundo slide vocês podem ver a página inicial de uma lei de cercamento que está acontecendo lá em Lancashire. E daí, com essas leis de cercamento, portanto, começa a rolar um êxodo rural. O povo que estava lá até então vivendo no campo se vê pressionado por causa das leis de cercamento, que cerceavam o acesso deles a uma série de recursos, e, portanto, eles começam a migrar para as zonas urbanas lá na Inglaterra. Tá? Quando o maluco sai do campo e chega na cidade, ele vira uma coisa muito importante para a Revolução Industrial, porque é um contingente grande de pessoas chegando na cidade e essas pessoas precisam de emprego. Como tem muito mais gente procurando emprego do que oferta de emprego de verdade, essas pessoas acabam virando o que a gente chama de um exército de reserva de trabalhadores. E, portanto, eles acabam se tornando mão de obra barata. Como tem muito trabalhador para pouca vaga, portanto, se alguém não se sujeita a trabalhar por algum trocado, simplesmente o proprietário pode trocar por outro trabalhador, porque tem trabalhador sobrando procurando emprego, tá bem? Então, o que acontece é que com a lei dos cercamentos, que acontecem desde lá dos reinados da Elizabeth, do Jaime, do Carlos I, enfim, no século XVII, lá na Inglaterra, 16 e 17, portanto, começa a ter mão de obra barata lá na Inglaterra. E isso é a primeira condição necessária para rolar uma revolução industrial. Um bando de gente que trabalha nas fábricas disposta a receber não muito dinheiro, ou seja, pagar pouco salário para essas pessoas, tá bem? Então, primeira coisa importante, mão de obra barata. Segunda coisa importante, crianças, os donos da terra da Inglaterra, esses nobres donos de terra na Inglaterra, eles expulsam, portanto, os servos dos terrenos e passam a usar esses terrenos que até então eram usados como plantio para expandir a área de... Como é que fala? Fugiu a palavra agora. Que eles cuidam de ovelhas, tá? O rebanho de ovelhas acaba aumentando. Por que eu estou falando de ovelha? Porque a ovelha produz lã, a gente chama isso de produção lanífera, e daí, então, essa lã é usada nas fabriquinhas de tecidos, que são as principais fábricas artesanais que existem na Inglaterra às vésperas da Revolução Industrial. A Inglaterra tinha uma produção de tecidos bastante grande e usava a lã dessas ovelhas para produzir tecidos. Tá? Ou seja, a gente tem, com a substituição lá dos terrenos, dos cultivos dos servos, pelo cultivo de ovelha, digamos assim, a gente tem um aumento da oferta de matéria-prima. Então a gente já tem mais matéria-prima, que barateia um pouquinho essa matéria-prima que vai ser usada na indústria de tecidos. Mas mais que isso, eu falei para vocês também que a Inglaterra passou por uma série de disputas religiosas, de perseguições religiosas ao longo do século XVII. Falei para vocês que inclusive rolou uma guerra civil na Inglaterra, contrapondo anglicanos e puritanos, que é a tal da Revolução Puritana lá de 1649. Durante esse processo de perseguição, vários puritanos, que é o nome na Inglaterra que a gente dá para calvinistas, eles resolvem que não está legal ser perseguido na Inglaterra e que, portanto, eles vão tentar a vida em outro lugar. E daí eles saem da Inglaterra e migram para o que hoje é os Estados Unidos e lá começam a viver a vida deles, achando que lá está mais tranquilo, sem tanta perseguição dos anglicanos da Inglaterra. Tá? Lá nos Estados Unidos, onde hoje os Estados Unidos, na época era chamado de 13 colônias, uma série de colôniazinhas da Inglaterra ali na costa leste dos Estados Unidos,
é, a galera começa a cultivar algodão, principalmente no sul das 13 colônias. E ali no sul das 13 colônias eles vão implementar um regime de plantation, que vocês já devem ter ouvido falar essa palavrinha quando eu falei para vocês sobre qual foi o tipo de colonização que foi estabelecido aqui no Brasil. Plantation é um conjunto de características como monocultura, latifúndio, uso de mão de obra escrava e produção voltada para o mercado externo. Tudo isso começa a acontecer lá no sul dos Estados Unidos, só que ao contrário do Brasil, que a gente produz cana, lá eles estão produzindo algodão, beleza? Vocês sabem que algodão serve para fazer roupa. Portanto, a Inglaterra, a partir de 1630, 1650, começa a ter acesso a um produto colonial vindo lá das suas colônias, onde hoje é os Estados Unidos, que é o algodão. E não é qualquer tipo de algodão, é um algodão comprado bem barato, porque é comprado no sistema de monopólio comercial, do mesmo jeito que os portugueses faziam aqui para ter acesso ao açúcar barato produzido no Nordeste. Lá, no sul das 13 colônias, a galera produzia açúcar, portanto, e vendia para a Inglaterra a um preço bem baratinho. Então a Inglaterra tem acesso a uma ampliação da oferta de lã, porque a galera começou lá na Inglaterra a usar os espaços para cuidar de ovelhas e, portanto, aumentou a produção de lã. E, além disso, tem acesso também ao algodão colonial, que está vindo lá das 13 colônias, onde hoje é o sul dos Estados Unidos. Então, tem a segunda coisa necessária para entender porque a Revolução Industrial acontece na Inglaterra, que é matéria-prima barata. Para se fazer uma revolução industrial, você precisa também ter acesso às matérias-primas que você vai usar na sua nascente indústria. E a galera na Inglaterra tinha acesso a essas matérias-primas, o algodão e a lã, de maneira bem barata. Então, segunda coisa importante, mão de obra barata. Agora, a segunda é matéria-prima barata. Além disso, lá em meados do século XVIII, a Inglaterra também começa a explorar com cada vez mais intensidade em algumas regiões lá da ilha da Inglaterra, carvão de origem mineral. É o que a primeira imagem do slide revela. No slide que eu passei para vocês, a imagem de abertura deles, lá no primeiro slide, é uma cidade inglesa chamada Coalbrookdale, que é onde se iniciou o processo de extração do carvão mineral. Por que o carvão mineral é importante? Porque ele acaba produzindo, ele tem um potencial calorífico muito maior que o carvão vegetal, ele produz mais calor. E, portanto, ele pode ser usado para fundir ligas metálicas muito mais resistentes do que as ligas metálicas até então eram produzidas. Tá? Tanto que no século XIX, meados do século XIX, por exemplo, a galera começa a descobre o processo de fabricação do aço, que é importante para caramba. O aço é uma liga metálica bastante leve e bastante resistente. Isso começa lá com o uso do carvão mineral no século XVIII na Inglaterra, lá por volta de 1750, 1770, a galera começa a explorar esse carvão na Inglaterra, extrair esse carvão com muito mais intensidade. E isso vai permitir um avanço tecnológico. As máquinas que vão ser usadas no processo de mecanização da produção na Inglaterra vão ser máquinas que vão ser produzidas de acordo com essa nova tecnologia, máquinas mais resistentes. Então a Inglaterra tem mão de obra barata, matéria-prima barata e uma nova tecnologia disponível para se investir na mecanização da produção. Beleza? Mais uma coisa importante para entender a Revolução Industrial o quarto fenômeno é que não adianta ter mão de obra barata, matéria-prima barata, uma tecnologia disponível se eu não tenho dinheiro sobrando para investir no desenvolvimento de novas tecnologias e na compra de maquinário para mecanizar a minha produção, beleza? E a Inglaterra tinha dinheiro disponível, que a gente chama de acúmulo de capitais. A Inglaterra tinha isso disponível. Por quê? Durante os anos lá da República do Cromwell, que foi aquela forma de governo que surgiu na Inglaterra logo depois da Revolução Puritana, o Cromwell criou uma série de leis lá na Inglaterra que ficaram conhecidas como atos de navegação. E esses atos de navegação contribuem para a Inglaterra se tornar uma marinha mercante bastante poderosa dentro da Europa. Por que isso?
Por volta de 1600, 1650, 1651 para ser específico, quando os atos de navegação são criados, as grandes potências navais coloniais eram Espanha e Portugal. Portugal já nem tanto, Portugal estava vivendo uma crise, mas a Espanha sim vivia mais ou menos no auge. E a marinha dessas duas maiores potências coloniais está envolvida trazendo recursos das suas colônias para a Europa. A Espanha, por exemplo, traz recursos lá, principalmente do México, onde ela extrai ouro e leva para a Europa, ou prata, que ela extrai da região da Bolívia e embarca ali na Argentina para trazer para a Europa. E Portugal está preocupado em trazer açúcar do Brasil e logo, um pouquinho depois, no início do século XVIII, começa a trazer ouro da região de Minas Gerais. O importante, então, é que essas potências coloniais elas estão preocupadas em trazer recursos lá da América, das suas colônias, para a Europa. E a Inglaterra que vai se especializar, depois dos atos de navegação, em redistribuir esses recursos para o resto da Europa. A Inglaterra, então, vai começar a dominar o comércio dentro da Europa. A redistribuição de recursos coloniais que chegavam das várias colônias começam a ser exportadas usando navios ingleses por causa do incentivo que os atos de navegação deram para o comércio lá na Inglaterra. Vale lembrar, eu já falei para vocês, que os atos de navegação eram leis que diziam que toda mercadoria que chegasse na Inglaterra ou partisse da Inglaterra para outro lugar deveria ser transportada por navios ingleses e lá estabelecia quais eram os critérios para o navio ser considerado inglês, deveria ter uma quantidade da tripulação de nacionalidade inglesa, deveria ser produzido o navio num porto inglês, enfim, tinha lá as regrinhas. Isso acabou incentivando bastante o desenvolvimento da marinha mercante inglesa, e da marinha mercante começou a ganhar dinheiro, bastante dinheiro. Ou seja, a Inglaterra tem dinheiro sobrando que ela não sabe o que fazer, tem uma tecnologia disponível, tem acesso a mão de obra barata e acesso a matéria-prima barata. Todas essas quatro coisas juntas permitem que lá na Inglaterra a gente tenha as condições necessárias para um processo rápido e intenso de mecanização da produção, que é uma revolução industrial, tá bom? Então, além disso, só para completar, também rola na Inglaterra um processo de revolução agrícola. A Inglaterra produz mais alimentos usando menos espaço para plantações, o que permite sustentar um crescimento da população. A Inglaterra faz isso porque ela leva a mecanização, inclusive, para a produção agrícola. Lá no século XVIII surge uma série de máquinas, por exemplo, que começam a ser usadas no campo e aumentam a produção. Uma das máquinas mais famosas é a semeadeira mecânica, que foi inventada na Inglaterra por um sujeito chamado Jethro Tull, que inclusive virou nome de banda depois disso, tá? Uma banda bem legal, inclusive, depois vocês escutam lá no Spotify, é legal. Uma banda dos anos 60 e 70. Mas o importante é que então a Inglaterra tem todas essas condições, tá? E vai começar o processo de mudança da forma de fabricação de uma bandeira artesanal, como era até então, para uma produção que é mecanizada, beleza? Ou seja, a gente vai deixar de produzir tudo em manufaturas de maneira artesanal e vai passar a produzir de forma industrial. Isso é importante que vocês guardem. Indústria é algo que surge no século XVIII. Antes disso não tem indústria, tem manufatura que produz mercadoria de maneira artesanal. Isso é uma dica para vocês, se vocês acabarem topando com questões que falam na palavra indústria para algo relativo aos períodos anteriores ao século XVIII, tem grande chance dessa alternativa estar errada, porque não existe indústria antes do século XVIII, beleza? A indústria surge com a mecanização da produção, tá? Então fica a dica aí para vocês. Então, tudo isso começa a acontecer, essa mecanização intensa da produção lá por volta de 1770 na Inglaterra, beleza? E aí surge uma forma de produção que tem características muito interessantes, que são o capitalismo industrial que vai surgir aí com a Revolução Industrial. Então, primeiro ponto, primeira característica do que acontece no mundo depois da Revolução Industrial é a passagem do que a gente chama de capitalismo mercantil para capitalismo industrial, beleza? O que isso quer dizer? Bem simples, não é difícil de entender isso não. Capitalismo mercantil ou comercial, eles são sinônimos, mercantil e comercial,
É uma forma de capitalismo em que as grandes fortunas são geradas não na produção, mas sim no comércio. O cara que é rico durante o capitalismo mercantil não é o sujeito que produz a mercadoria, é o cara que pega a mercadoria num lugar, pagando barato geralmente, e leva para outro lugar onde tem demanda por esse produto, onde as pessoas pagariam caro por esse produto. Tá? O exemplo mais fácil de entender isso é o navegador português, por exemplo, indo até a Índia ou até aqui no Brasil comprar especiarias. No caso da Índia, lá pimenta, seda, essas coisas assim, ou no Brasil açúcar para levar para a Europa. Quem produz açúcar não era rico, quem produz pimenta lá na Índia não era rico, mas o português que compra esses produtos e leva para revender na Europa é bastante rico. Ou seja, as fortunas são geradas no comércio, não na produção, porque o produtor, na verdade, não necessariamente é alguém que enriquece. Tá? Com o capitalismo industrial, isso vai mudar. As grandes fortunas vão estar na mão dos produtores, não necessariamente dos comerciantes. Não que os comerciantes fiquem pobres, não é isso não. Mas a fortuna gerada pela produção é muito maior. Porque a galera percebe rapidinho uma coisa bastante interessante. É, Quanto mais você baratear a produção, maior o número de pessoas vão ter acesso às suas mercadorias e elas vão comprar cada vez mais e você vai enriquecer muito, tá? Que é um exemplo de como isso funciona, por exemplo, para vocês saberem como que a produção gera mais riqueza do que o comércio, é só pensar hoje em dia, por exemplo, nessas lojas de varejo que existem por aí, que vendem produtos, sei lá, celular, por exemplo. Quem vocês acham que é mais rico? A loja de varejo que comercializa esses celulares, mesmo que seja uma loja de varejo grande, que tem em tudo quanto é lugar, ou o dono, os acionistas da fábrica produtora do celular, que produzem esse celular e ficam muito mais ricos do que os varejistas, tá? Ou seja, as fortunas passaram a estar na produção, tá bem? Outra característica interessante do período da Revolução Industrial é que pela primeira vez a produção vai se desprender do ritmo do corpo humano. Isso pode parecer uma coisa boba, mas vira e mexe tem uma questão falando sobre a Revolução Industrial e o ritmo da produção atrelado ao corpo, ou então as mudanças na percepção do tempo e do espaço, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que acontece? Numa forma artesanal de produção, toda coisa que afeta o corpo do artesão acaba interferindo na produção. Por exemplo, eu estou lá produzindo na minha manufatura, chega na hora do almoço, eu estou com fome, eu tenho que parar de produzir porque eu tenho que ir lá comer. E daí eu quero tirar uma soneca depois do almoço, para a produção. Depois eu fico me passando mal porque eu comi demais, preciso parar a produção do mesmo jeito. Ou seja, o que acontece é que a produção ela segue o ritmo do corpo do artesão, beleza? Agora, com a Revolução Industrial e a mecanização da produção, a gente tem a produção não mais seguindo o ritmo do corpo humano. Ela produz ininterruptamente, ela produz muito mais no espaço menor de tempo e sem parar, beleza? O que possibilita o produto ficar mais barato. Outra coisa interessante é que que rola uma mudança na percepção de tempo e espaço durante a Revolução Industrial. Com as novas tecnologias, não só de produção, mas também de como levar o produto de um lugar para outro, começa a surgir, por exemplo, a locomotiva a vapor por volta de 1810, navio a vapor. Tudo isso, esses meios de transporte, que são característicos lá do desenvolvimento de uma indústria mecanizada, eles vão mudar a nossa percepção de tempo e espaço. A percepção de espaço vai mudar porque a gente vai alcançar lugares mais distantes de maneira mais rápida e, portanto, o que parece longe deixa de ser tão longe assim. Por exemplo, se eu quisesse visitar um primo meu que sei lá, vive na Baixada Fluminense, sei lá, em Xerém, como falei, eu vou demorar umas 6 horas para chegar lá de cavalo, vou chegar lá com a bunda quadrada de tanto cavalgar, ficar cansadão se eu for visitar ele. Com o advento do trem, em 1 hora eu tô lá, dá para ir e voltar no mesmo dia. Eu visito ele, filo uma boia lá na casa dele e volto. Ou seja, a percepção do que é distante do que é perto muda com esses novos meios de transporte. A mesma coisa com a percepção do tempo. Vai começar a rolar nas cidades da Europa iluminação pública à noite. O pessoal vai começar a usar o período da noite como um período produtivo nas fábricas. E, portanto,
aquele espaço que não era um espaço necessariamente produtivo, espaço de tempo noturno, vai começar a ser usado também de forma produtiva, beleza? Isso tem tudo a ver com o Brasil. Isso é importante pra caramba para entender a economia do Brasil no século XIX. Por quê? Porque antes o pessoal trabalhava nas horas de sol, nas horas de iluminação do dia, e quando chegava à noite, parava-se a produção, você fazia serviços domésticos no máximo, tá? Agora eu vou usar a noite para trabalhar, ou vou usar a noite para me divertir. Se eu for de uma classe abastada, posso sair para ir ao teatro, café, essas coisas todas. E daí, para manter, para me manter mais antenado, positivo, produtivo, eu vou começar a usar algumas coisas que me permitem ter mais atenção, que me dão mais disposição. E é justamente aí que entra o café. Quando a galera começa a aproveitar o espaço noturno de maneira mais produtiva, rola um boom no consumo do café, que é uma substância que me permite ficar acordado e mais produtivo por mais tempo. E quem que vai produzir esse café no século XIX para atender a demanda cada vez crescente de pessoas que querem usar o período noturno como período produtivo? A gente aqui no Brasil. O café vai ser o principal produto da pauta de exportações do Brasil no século XIX e até meados do século XX. Até o governo Vargas, por exemplo, no início dele, lá em 31, está fazendo leis para proteger a produção do café, de tão importante que é para a nossa economia a venda desse produto, que começa a ser cada vez mais procurado por causa da Revolução Industrial. Tá bem? Então essas são características aí da Revolução. Outra característica importante é que com a Revolução Industrial vai começar a rolar uma competitividade entre as empresas, entre as indústrias, por inovação. Por quê? Porque eles percebem, como eu já adiantei agora há pouco, que quanto mais barato é o produto que eu faço, maior o número de pessoas que podem consumi-lo. E, portanto, mais dinheiro eu ganho. Esses caras não querem fazer produtos caros. Produtos caros são muito restritos o consumo dele. Eles querem fazer o produto mais barato possível e, para isso, eu preciso investir em máquinas que produzam mais em menos tempo. E daí esse período também, portanto, é marcado por um investimento danado em desenvolvimento tecnológico, justamente para tentar diminuir os custos e o tempo da produção, beleza? Portanto, tem várias invenções aí, por exemplo, o motor a vapor, que é algo fundamental para entender as mudanças que acontecem na Revolução Industrial, foi inventado em 1777 por um maluco chamado James Watt, que depois, inclusive, virou unidade de medida na física, tá bem? O importante, então, é que rola uma competição para ver para as indústrias verem quem produz mais barato e assim consegue dominar a maior parte do mercado. É fácil de entender isso, por exemplo, como que vender mais barato gera mais dinheiro, quando a gente pensa num exemplo recente de fábrica de automóveis. Por exemplo, recentemente a Fiat comprou a Ferrari. A Ferrari passou a ser uma subsidiária da Fiat. Por quê? Porque a Ferrari produz um carro que custa, sei lá, 1,5 milhão de reais, 2 milhões, e sei lá quantos Ferraris vende por ano no Brasil. Imagino que não deve chegar a umas 30, tá? Vou até procurar depois para ver se eu descubro isso. Enquanto 30 Fiat Uno, por exemplo, são vendidos enquanto eu estou dando essa aula aqui, ou menos, tá? Ou seja, o importante é que você vender um produto mais acessível, mais barato, que o maior número de pessoas vai consumir, acaba gerando tanto riqueza que uma fábrica como a Fiat, que produz carros mais populares, é capaz de ganhar tanto dinheiro a ponto de comprar outra que vende carros mais luxuosos, que tem um mercado muito mais restrito. Tá bem? Com a Revolução Industrial, também rola uma nova organização social, beleza? Até a Revolução Industrial, as classes sociais elas eram definidas por nascimento, tirando o clero, né, claro. Tinha a nobreza, que é definida por nascimento, tinha o clero, que é definido por vocação, você entrava lá para o clero se quisesse ou não, e tinha o povão, terceiro estado, que também é definido por nascimento. Não havia nada que você pudesse fazer para passar de uma classe social para outra, a não ser nascer de novo, beleza? Ou seja, nasceu nobre, morre nobre, nasceu povo, morre povo. Ah, professor, mas tinha galera que comprava título. Tinha, na França, no século XVIII, a galera muito rica comprava títulos de nobreza, mas isso é exceção. Ao longo de
800 anos, 900 anos, títulos não eram vendidos, ou seja, você nascia nobre, morria nobre. É óbvio que existia uma exceção ou outra, como na França do século XVIII, onde existia muita venda de título, mas não é padrão isso, tá? Então, o que definia a sua classe é nascimento e você não pode mudar isso, você não pode nascer de novo, beleza? Mas com a Revolução Industrial começam a surgir duas novas classes sociais. Duas classes sociais que vão ser as classes sociais que vão definir quem é quem na sociedade. Vai deixar de ser essa divisão estamental do antigo regime, lá da época do absolutismo, essa de nobreza, clero e povo, e vai passar a ser a divisão entre burguesia e proletariado. Tá? O que define se você é burguês ou proletário se você detém ou não os meios de produção. O que são meios de produção, crianças? São técnicas, ferramentas, espaços, saberes que você usa para produzir mercadorias, beleza? Tem certas pessoas que você usa para produzir riqueza, na verdade. Tem pessoas que são donas dessas coisas e tem pessoas que não são donas dessas coisas, beleza? Vamos pensar num exemplo muito próximo da gente, por exemplo, o cursinho pré-vestibular que vocês fazem. Tem alguém que é dono daquele espaço, das carteiras, dos projetores, dos notebooks, das canetas, até a caneta que eu uso quando eu vou escrever um quadro não é minha, mas tem alguém que é dono daquelas coisas. E no caso é o seu Evaldo e a dona Eliana. Eles são donos desse espaço, dessas ferramentas, tá? E como eles são donos, eles sequer precisam trabalhar se eles não quisessem. Tá? É óbvio que o Evaldo gosta de dar aula, a dona Eliana também, então eles continuam dando aula, mas se eles não quisessem dar aula, eles não precisariam. Por quê? Porque eles contratariam pessoas para dar aula e eles continuariam recebendo o dinheiro, porque eles são donos desses meios de produção. Agora eu, que não sou dono do meio de produção, eu não tenho espaço lá para salas, não tenho as carteiras, não tenho quadro, não tenho caneta, eu tenho que vender minha força de trabalho para quem é dono. Eu gero riqueza, produzo riqueza usando essas ferramentas que outras pessoas são donas dela. Tá? Ou seja, então, Evaldo e Eliana são donos dos meios de produção, são burgueses, e eu, como não sou dono do meio de produção, sou um proletário. Tá bem? Sou o cara que vendo minha força de trabalho para manusear ferramentas de outras pessoas e gerar riqueza para mim e para essas outras pessoas. Afinal de contas, eu estou vendendo minha força de trabalho. Mas o mais importante é que no antigo regime eu não poderia passar de uma classe para outra, porque, como eu falei, o que definia isso era o nascimento. Mas agora, teoricamente, eu posso. Vamos dizer, se eu começo a economizar, gastar menos dinheiro com coisas idiotas, como, por exemplo, assistir jogos do Corinthians em tudo quanto é lugar, eu poderia economizar um dinheiro e abrir o meu próprio curso pré-vestibular. Daí eu passaria a ser, portanto, um burguês. De outra maneira, também o cursinho poderia ter uma série de problemas e perder alunos, sei lá, qualquer coisa assim, e, portanto, ele teria que fechar. E, portanto, o Evaldo e a Eliana teriam que começar a dar aula em outros cursos, e, portanto, eles seriam proletários a partir de agora. O importante, como não é mais nascimento, as classes sociais são mais fluidas. Eu posso passar de uma para outra, tá bem? Eu posso, de acordo com o meu mérito, passar de uma classe, ou demérito, passar de uma classe social para outra, tá bem? Óbvio que isso parece muito mais... óbvio que isso é muito mais complicado do que parece passar de uma classe social para outra, embora, teoricamente, as fronteiras entre as classes burguesa e proletária não são fechadas, mas é muito difícil você conseguir ascender socialmente e passar de uma classe social para outra, tá bem? Então essas são as duas classes sociais que passam a existir depois da Revolução Industrial, tá bem? Durante todo o século XVIII também, o século XVIII e século XIX, os proletários, esses caras que trabalham, portanto vendem a sua força de trabalho para os burgueses, eles acabam sendo submetidos a condições de vida, de trabalho muito precárias no século XIX. Por exemplo, eles trabalham em jornadas de até 14, às vezes 16 horas por dia. É muito tempo de trabalho ao longo do dia que eles ficam lá dentro da fábrica.
eram empregados, por exemplo, mulheres e crianças nas fábricas, e eles recebiam muito menos, tá? É, e daí, então, tem trabalho infantil, tem essa questão de horas trabalhadas demais por dia, 14 horas de trabalho diário. Nenhum tipo de garantia em caso de acidente de trabalho, e aconteciam vários acidentes de trabalho nas indústrias têxteis. Por exemplo, a principal máquina da indústria têxtil é o tear mecânico, e o que ele faz é tramar os vários fios lá para transformar esses fios em um tecido, né? Se vocês olharem para a roupa que vocês estão usando, vocês vão ver que são vários fiozinhos tramados até formar uma teia de tecido, beleza? O que o tear mecânico fazia é pegar esses fios e transformar nesse tecido de maneira automática, uma máquina fazendo isso. O problema é que, como são vários fios, alguns desses fios acabavam enroscando nas engrenagens da máquina e fazendo ela parar. Enfim, travava a máquina. E daí entrava, por exemplo, a especialidade de crianças que eram contratadas para trabalhar nas fábricas da indústria têxtil da Inglaterra no começo do século XIX, que enfiavam a mão nas máquinas para tentar puxar o que estava travando a máquina. Só que assim que eles destravam, a máquina volta a funcionar. E se a criança não for ágil o suficiente, ela acaba ficando com o braço preso dentro da máquina e pode quebrar, perder o braço, enfim, uma série de coisas que aconteciam com frequência, inclusive. Tá? Ou seja, o modo de vida dos trabalhadores no século XIX nas fábricas da Inglaterra era um modo de vida bastante... fugiu a palavra, mas enfim, não era uma vida boa, eles eram bastante explorados, digamos assim. Então, lá no século XIX, os trabalhadores começam, portanto, a se organizar para tentar conseguir melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Outra coisa que acontecia também em quase todo lugar da Inglaterra é que, como você trabalha 14 horas por dia, você tem que morar no entorno da fábrica, já que você não pode perder tempo se deslocando de casa para o trabalho. Então, essas vilas operárias no entorno das grandes fábricas nas cidades inglesas geralmente eram vilas sem saneamento básico, com condições precárias de moradia, enfim, a situação de vida dos trabalhadores na Inglaterra no século XIX era terrível. Então esses trabalhadores começam a se organizar para conseguir melhores condições de vida. E isso dá origem às 3 fases do desenvolvimento da luta operária no século XIX, que são importantes de vocês saberem, tá bom? O primeiro momento da luta operária na Inglaterra do século XIX é o ludismo, que é um movimento de trabalhadores que resolveram descontar o ódio que eles tinham da exploração que eles sofriam naquilo que era o símbolo da opressão, que eles identificavam como símbolo da opressão, ou seja, as máquinas. E daí, em 1810, 1811, teve uma série de revoltas na Inglaterra, em que os trabalhadores da indústria inglesa resolveram quebrar as máquinas e, enfim, enfiaram porrada lá nas máquinas, quebraram várias delas. Isso foi a origem do movimento organizado de trabalhadores. Obviamente, na Inglaterra do século XIX, a organização dos trabalhadores era vista pelas autoridades como algo criminoso. Portanto, quebrar as máquinas era um assunto de polícia, não um assunto político, social. Tá? Portanto, teve uma grande repressão aos trabalhadores da Inglaterra nessa onda aí de quebrar as máquinas, porque quebrar as máquinas não pode, mas quebrar os trabalhadores estava aparentemente tudo ok. Tá? E daí, então, esse movimento fracassou no final das contas, mas é o início da organização de trabalhadores buscando melhores condições de trabalho. Depois disso, teve o movimento do cartismo, que era um movimento que lutava para que os trabalhadores pudessem passar a votar na Inglaterra. A Inglaterra tinha regras censitárias de voto, ou seja, deveria ter determinada renda para votar. E, portanto, os trabalhadores não podiam nem votar e nem ser eleitos para os cargos políticos na Inglaterra. Então, por volta de 1840, 1850, começou um fenômeno na Inglaterra de organização dos trabalhadores buscando conseguir o direito ao voto. Tá? Esse movimento, um pouco mais para frente, acaba também se misturando com o movimento das sufragistas, que eram as mulheres que defendiam o voto feminino, e daí esses movimentos acabam meio que trabalhando juntos para mudar a maneira de votação lá na Inglaterra. Tá?
Esse movimento conseguiu algum sucesso por volta de 1870, 1880, quando começam a se abrandar as restrições de voto na Inglaterra e, portanto, começa a surgir, por exemplo, o Partido Trabalhista na Inglaterra, que existe até hoje. Tá? Mas o auge do movimento organizado do proletariado na Inglaterra é o sindicalismo, que surge lá por volta de 1870 como um resultado das organizações de auxílio mútuo de trabalhadores. Como os trabalhadores não tinham nenhum tipo de garantia em caso de acidente de trabalho ou de demissão, era comum que trabalhadores da mesma fábrica se organizassem para que cada um deles desse parte do seu salário para fazer uma caixinha. E com essa caixinha, toda vez que alguém soubesse, tinha que se afastar, ou era demitido, ou sofreu um acidente de trabalho, eles usavam o dinheiro dessa caixinha para auxiliar aquele trabalhador que de alguma maneira teve que se afastar, ausentar do trabalho porque sofreu um acidente. Então essas organizações de auxílio mútuo, elas são tipo o avô do sindicato, o pai do sindicato, porque nessas organizações de auxílio mútuo começa a rolar uma organização mais estreita dos trabalhadores e, portanto, eles começam a adotar táticas de luta para garantir melhores condições de trabalho e de vida a partir dessas organizações de auxílio mútuo que começam a se tornar o que hoje a gente conhece como sindicatos. E a partir daí, a principal forma de luta desses trabalhadores organizados vai passar a ser a greve, que é a que vai dar mais resultados imediatos na luta dos trabalhadores, porque lá na Inglaterra a galera vai conseguir começar a conseguir uma série de direitos trabalhistas, como um fim de semana, um dia de descanso remunerado, por exemplo, e uma série de outras conquistas que não são todas ao mesmo tempo, mas vão acontecendo ao longo do final do século XIX e início do século XX, e que garantem melhores condições de trabalho lá para os trabalhadores da Inglaterra. Tá bem? Bom, pessoal, eu acho que esses são os principais assuntos relacionados à Revolução Industrial. Eu acho que essa aula vai ficar muito melhor do que aquela que ficou travando, então vocês assistam essas aulas. Se tiverem dúvidas, vocês podem me mandar mensagens lá no WhatsApp, enfim, só mandar lá que eu respondo assim que possível, tá bem, pessoal? Como eu falei, essa aula vai substituir a aula de segunda-feira, que teve esses problemas aí técnicos por causa do provedor de internet que eu tenho aqui em casa, que é uma maravilha. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Na semana que vem eu vou falar para vocês sobre a independência dos Estados Unidos e eu espero vocês no mesmo horário de sempre, segunda-feira, 11 horas. É isso, pessoal. Até mais. E beijo. Vai, Corinthians.